Olá, boa tarde. Eu sou a nutricionista Tatiana Magri e aqui no canal e aqui no meu perfil do Instagram, você aprende diversas ferramentas e tem diversas informações de como conseguir chegar ao final da sua gestação com o seu peso controlado, uma gestação saudável, tendo um bebê saudável, sem precisar, né, recorrer a dietas restritivas, mirabolantes, muito sofridas e até mesmo sem sentir culpa por isso. No tema de hoje dessa live, a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que acontece com muitas gestantes, que são os desejos na gravidez, né? Como lidar com esses desejos durante a gravidez, tá? E por que é importante você entender um pouquinho mais sobre essas questões dos desejos e saber lidar com essas questões dos desejos na gravidez? Bom, diversas meninas falam, por exemplo, que passam a sentir vontade de comer alimentos diferentes, né? Ou alimentos que não gostavam de comer antes de engravidar e passam a querer comer, né? Então, assim, uma mudança mesmo, até mesmo de preferência. Ou então, uma vontade maior de comer doces, né? Que é muito comum, principalmente depois do segundo trimestre. E aí, às vezes, doces específicas ou combinações muito diferentes. Por exemplo, eu já vi de tudo, né? Pipoca com doce de leite. Então, assim, são muitas os relatos, né? De desejos dos mais diversos, né? Diversas combinações, enfim. E por que isso é importante? Por que é importante, né, você identificar e saber controlar? Gente, se os desejos na gestação não forem identificados e bem controlados, isso pode sim favorecer, né, um ganho de peso excessivo até o final da gestação, tá? Então, assim, existe a questão daqueles, né, do que pode ser considerado natural na gestação, mas existe algo que pode ser excessivo, tá? E esse consumo excessivo, sim, pode gerar prejuízos, tá? Lembrando que o ganho de peso na gestação, ele não é algo apenas estético, ele é algo, sim, que deve-se ter cuidado, porque ele está relacionado, por exemplo, né, a um ganho de peso muito acentuado, por exemplo, no final da gestação, da segunda metade, após 20 semanas de gestação, associado, por exemplo, a um diabetes gestacional, tá? Então, uma condição de saúde, que confere risco tanto para você quanto para o seu bebê. Tá? Ao longo da live aqui, eu vou vendo alguns comentários e no final eu vou responder todos, tá bom? Então, tá bom. Então, assim, é importante você identificar, né, se esse consumo está sendo excessivo, para que você possa evitar um ganho de peso muito além do recomendado, né, até o final da sua gestação. Tá bom? E é importante também entender que os desejos na gestação, eles podem ter diversas causas, tá? Então, são motivos diferentes que esses desejos podem acontecer, tá? E uma vez que você entende cada um desses motivos, você consegue lidar e contornar mais esses desejos na gestação, tá? Então, basicamente, assim, diante de vários relatos, né, a gente consegue identificar três grandes grupos principais de desejos, né, de causas para esses desejos alimentares, né, na gestação. Primeiro, ele é um dos mais subjetivos também, né, mas ele e sugere que falta algum nutriente no seu corpo, por exemplo, né, ou nutriente específico, ou até mesmo uma deficiência calórica, né, um consumo inadequado na sua alimentação, ou seja, ele está mais relacionado à sua fome oculta, tá? A fome oculta, ela é uma forma que o seu corpo responde, né, dizendo para você que você precisa comer determinados alimentos. Então, por exemplo, a anemia pode fazer com que você sinta mais necessidade de comer, por exemplo, alimentos ricos em ferro, né? Então, assim, gente que de repente não tinha muito hábito de comer, por exemplo, alimentos verdes escuros, passa a querer comer, por exemplo, um suco de couve, passa a querer comer, por exemplo, uma salada mais verde, né, no almoço, no jantar, ou preparações que tenham, por exemplo, mais feijão ou mais carne, né? Que são alimentos mais ricos em ferro, que são alimentos mais ricos nesses nutrientes específicos, tá? Então, por isso que se não for bem, né, controlado, não for bem identificado e corrigido a tempo, isso sim pode ser um fator de risco para que essa anemia, por exemplo, se agrave, né, ao longo da gestação. Então, por isso que é muito importante a gente identificar, né, perguntar sobre essas questões dos desejos na gestação, porque alguns deles podem identificar para a gente algumas carências nutricionais, como essa que eu falei da questão da anemia, tá? Mas tem outras diversidades, tem outros casos, por exemplo, né? Então, tem meninas que falam, por exemplo, que não tinham muita vontade de comer pão, carboidrato, massas refinadas, né, antes de engravidar, mas depois, né, durante a gestação, começou a sentir mais vontade de comer determinados alimentos como esses, né? Então, assim, pães, bolos, massas em geral, milhos, ou seja, alimentos ricos em carboidrato. Isso pode
ter dois motivos, tá? Então, assim, o primeiro motivo é ou um consumo baixo desse de carboidrato na gestação, lembrando que o carboidrato é sim um nutriente muito importante para o desenvolvimento do bebê, tá? Então, assim, quando a gente fala em nutriente que o bebê utiliza para crescer, ganhar peso, se desenvolver, o carboidrato é um dos principais, tá? Então, por isso que o consumo de carboidrato durante a gestação, ele deve ser bem distribuído, tá? Então, tem que ter muito cuidado com o consumo, com pouco consumo de carboidrato, né? Por conta de medo, de ganho de peso, etc. Então, o baixo consumo de carboidrato, ele pode sim fazer com que você sinta mais necessidade, ou mais vontade, ou mais desejo por esses alimentos mais ricos em carboidrato, né? Um deles é os doces. Então, assim, a vontade aumentada pelo consumo de doces na gestação também pode ser em função disso, pode ser de um consumo inadequado, de uma distribuição inadequada do carboidrato na sua alimentação. E até mesmo o seguinte, quanto mais você come, né, alimentos ricos em carboidrato simples, né? Os alimentos, por exemplo, mais refinados, pães, massas, doces em geral, mais vontade você vai ter de comer esses alimentos, porque a gente meio que vicia o nosso paladar, né? E gera mais sensação de prazer, etc. E gera pouca saciedade também. Então, ativa essa questão de busca por recompensa, tá bom? Então, essa é uma questão também do consumo aumentado, né? De carboidrato que muitas meninas falam. Outro exemplo também que eu trago aqui para vocês, que não sei se alguém se identifica também, é às vezes a busca aumentada, de repente, por alimentos que você não tem o hábito de consumir, né? Então, por exemplo, tem meninas que falam que não gostavam muito de comer feijão, não era hábito dela comer feijão, mas depois que engravidou, sente uma vontade muito grande de comer feijão. Então, quer comer feijão no almoço, no jantar, fazer outras preparações com a base desse alimento, por ser um alimento rico em proteína, rico em carboidrato, rico em ferro, rico em outros nutrientes, como vitaminas do complexo B, que são muito importantes na gestação. Então, nesse sentido, pode sim ser sendo o seu corpo dizendo que você precisa comer determinados nutrientes específicos que estão sendo, né, consumidos em pouca quantidade na sua alimentação na gestação, tá? Além disso, a gente tem o caso, por exemplo, da própria mudança do paladar, né? Então, assim, além da fome oculta, a gente tem a mudança de paladar que naturalmente acaba acontecendo na gestação, tá? Então, assim, isso ocorre pelas alterações hormonais próprias da gestação, tá? Então, estrogênio, progesterona, mexe na nossa digestão, então pode mexer também nessa questão do paladar, e já tem estudos que falam que a grávida tem, né, as papilas gustativas um pouco mais diferentes, né, do que é da vida normal, assim, né, de uma mulher adulta. Isso é uma adaptação fisiológica, uma adaptação meio que até mesmo de sobrevivência, né, para que a mulher possa identificar sabores, por exemplo, alimentos estragados, contaminantes, né. Isso quando a gente era lá na época da pré-história, que a gente precisava sobreviver por um instinto mesmo de sobrevivência, tá? Então a gente continua tendo essas adaptações, né? Então, assim, muitas mulheres, então, relatam que quando sente mais vontade de comer, por exemplo, tem um paladar mais metálico, elas sentem mais necessidade de comer alimentos mais ácidos, né? Por exemplo, frutas mais ácidas, maracujá, abacaxi, né? Ou alimentos ricos em caldo. E essa realmente é uma das alternativas que a gente faz para contornar. Então, assim, é uma forma que o corpo tem de buscar, né, mecanismos de corrigir isso. Tá? Então, assim, não tem problema, isso não gera risco se for consumido numa quantidade adequada, não for consumido em excesso, tá bom? Então, assim, essa mudança de paladar, ela é natural, muitas mulheres vivenciam, outras não identificam isso, relatam que não acontece, mas se for o seu caso, né, não tem problema, tá bom? Então, assim, essa mudança de paladar, ela é natural e pode acontecer. Bom, outro caso que acontece da questão dos desejos, né, da gestação, é mais relacionado à fome emocional, tá? Então, assim, a gente sabe que tem a fome física, mas tem a fome emocional, que é aquela que a gente faz, né, que a gente recorre a determinados alimentos que geram recompensa, né, que geram sensação de prazer. Muito comum disso acontecer com a busca pelos doces, tá bom? Então, assim, a fome emocional, ela tá muito presente na gestação, independentemente da fase, mas ela é muito comum acontecer a partir do segundo trimestre de gestação, tá? Então, assim, muitos desejos, muitas vontades, né, alimentares durante a gestação
pode acontecer em função da fome emocional, tá? E aí, como é que você identifica que é uma fome emocional, né? Ou como corrigir essa fome emocional, tá? Existem formas de corrigir isso, né? Então, a gente tem ferramentas para identificar essa fome emocional, né? A gente tem como, por exemplo, identificar, né? Se você está muito ansiosa, se você está recorrendo, de repente, aconteceu alguma situação de mais estresse, de mais angústia no seu dia, ou você está passando por um momento mais difícil na sua gestação, né? E aí você recorre a determinados alimentos que te dão mais conforto. Tá? Isso às vezes é meio que instintivo. Se você não criar essa consciência, você não vai saber que os desejos que você sente, que essas vontades específicas, até mesmo mais intensas, estão relacionadas à questão da fome emocional. Por isso é importante esse autoconhecimento, tá bom? Domingo eu fiz uma live falando sobre essa questão da fome física e da fome emocional. Lá eu destrinchei bastante sobre essa questão da fome emocional, tá? Como utilizar ferramentas para controle dessa fome emocional, tá? Formas, né, alternativas de não utilizar o alimento como recompensa, tá? Deixando o doce cada vez mais para situações esporádicas ou situações que você não possa consumir, mas não utilizar o doce mesmo como uma forma de fuga, uma forma de recompensa nesses casos, tá bom? Então, esses desejos específicos, vontade mais aumentar, uma vontade maior, né, de comer doces, né, eles podem sim estar relacionados a essa questão da fome física, tá bom? Então, quais seriam essas alternativas para controlar essa questão da fome física, da fome emocional na gestação? Seria mais, por exemplo, você criar outras alternativas, né? Então, técnicas de relaxamento, por exemplo, de repente, a procurar uma atividade que você goste de fazer, né? Deixando o alimento em último lugar, né? Para poder recorrer e recompensar essa sua fome mais emocional, né? Essa sua angústia que pode acontecer ao longo da gestação e fazer com que você busque a comida como solução, tá bom? Isso aí só você vai dizer, né? Então, assim, se for algo muito mais complexo, precisa de tratamento, precisa de acompanhamento, mas só você pode dizer, só você pode encontrar a melhor forma de combater essa angústia, essas ansiedades, enfim, essa fome mais emocional, nesse seu lado mais emocional, que faz você recorrer a alimentos específicos como forma de recompensa, tá bom, gente? Então é basicamente isso sobre a questão da fome emocional, tá? Então, continuando aqui, né? Como controlar, por exemplo, então, como eu falei, a questão da fome oculta, né? Que é um dos tipos de desejos, né? Quando os desejos estão mais relacionados, que, na verdade, o que a gente tem que fazer é identificar o que está faltando na sua alimentação. Então, para isso, é importante, até mesmo você consegue fazer, assim, de certa forma, essa análise, verificando como que está sendo as suas refeições a cada momento do dia, né? Então, assim, como que está sendo seu café da manhã? Como que está sendo? Será que você faz alguns lanchinhos no meio da manhã? Você faz seu almoço de forma adequada? Você substitui muito o jantar, né? Então, assim, se não tiver uma alimentação muito adequada, em qualidade, em quantidade, em nutrientes, o seu corpo vai reagir pedindo, né? E ele vai reagir pedindo por combinações, por alimentos específicos, que você pode achar estranho. Estou com uma vontade aqui diferente, tá? Então, para combater isso, é ajustar a alimentação, é rever o seu hábito alimentar, é rever a sua alimentação mesmo, tá? Então, redistribuir melhor os alimentos, né? Equilibrar melhor essa alimentação no seu dia, para que a gente possa corrigir essa deficiência nutricional que está ali mais escondida, né? E que está se manifestando através desses desejos, tá? Alguém aqui perguntou sobre a questão da mudança de paladar, né? Então, assim, essa questão da mudança de paladar, ela tem como amenizar, como eu mesma falei, com os alimentos mais ácidos, né? Então, assim, alimentos mais ricos em caldo, alimentos mais ácidos, eles costumam a neutralizar um pouquinho essa questão de paladar, e muitas meninas já sentem essa vontade mais instintiva de consumir esses alimentos, tá? Então, pode testar esse tipo de estratégia, né? Então, introduzir, por exemplo, frutas como abacaxi, maracujá, né? Que são mais ácidos e ajudam meio que a neutralizar esse paladar. E quando esse paladar metálico ele é muito mais acentuado,
pode até mesmo dificultar a ingestão ali de determinados alimentos, tá? Então, você pode ter vontade, às vezes, de não comer determinados alimentos que você gostava. Algumas meninas falam, inclusive, que deixaram de comer doce por conta desse paladar mais metálico, tá? Isso pode acontecer. Tá? Então, a forma de reverter vai muito da gente conseguir introduzir essas frutas, né? Que conseguem que tem um paladar mais azedo, né? Para poder contrabalancear essa questão do paladar mais metálico, tá bom? Então, basicamente isso, né, gente? Então, assim, eu falei basicamente aqui sobre a questão da fome emocional, da fome oculta e da mudança de paladar, tá bom? Então, é muito importante que você possa identificar, né, o que são cada um desses desejos, por que eles estão acontecendo, né, de que forma eles estão surgindo na sua gestação, para que a gente possa atacar na causa. Se for a fome oculta, a gente revê o hábito alimentar, redistribui melhor a alimentação, incentiva alimentos que você precisa consumir para controlar essas deficiências nutricionais que estão ali mais subjacentes, e para identificar isso tem que fazer exames, né? Então, assim, isso ao longo do pré-natal o médico pede diversos exames, a gente pode solicitar alguns também, tá? Para a gente poder confirmar se realmente determinados desejos estão querendo significar, por exemplo, uma anemia, tá? Que é o mais comum da gente identificar, mas tem alguns nutrientes específicos também. Então, por exemplo, há casos de meninas que falam que não tinham o hábito muito de tomar leites derivados, né? Mas que em algum momento da gestação, principalmente para o final da gestação, sentiu mais necessidade de comer esses alimentos. Então, pode ser uma forma do seu corpo demonstrar aí que está faltando cálcio, né? Então, assim, isso é muito comum, tá bom, gente? Então, assim, alguns comportamentos específicos sugerem muito para a gente da fome oculta e deixa a gente mais alerta para que é preciso, né, rever essa alimentação e distribuir melhor essa alimentação. Então, fique atenta se está acontecendo, né, isso com você, para que você possa, né, acender o sinal de alerta para evitar carências nutricionais importantes na sua gestação, tá? E sim, a fome emocional, se ela não for bem corrigida, né, se ela não for, se não souber lidar com essa questão da fome emocional, você pode sim descontrolar aí no seu ganho de peso, né, e aumentar as chances para o diabetes gestacional. Alguém perguntou aqui sobre o diabetes gestacional, né, que teve diagnóstico recente aqui sobre o diabetes gestacional. Deixa eu ver quem foi que perguntou. O diabetes gestacional, ele tem um diagnóstico específico, né? Mas ele é assunto para uma outra live aqui, tá? Porque tem diversas ferramentas, diversas orientações mais específicas, né? Assim, mais gerais que a gente pode dar, algumas informações mais gerais que a gente pode dar. E sim, é um fator de risco na gestação, tanto para você quanto para o bebê, e ele está relacionado também, né, a um ganho de peso mais excessivo. Então, mulheres que entram na gestação com o ganho de peso aumentado, ou já com excesso de peso, ou já com obesidade instalada, elas têm mais risco de ter um diabetes gestacional na gestação, tá? Que precisa, sim, ser controlado, e a base do controle do diabetes gestacional é a alimentação no primeiro momento. Se a alimentação não for o suficiente, ou a mulher não conseguir seguir as orientações por diversos motivos, para controlar, acaba sendo necessário o uso de medicações, sendo a mais comum utilizada a insulina, tá bom? Então, assim, só para poder ver essa questão do diabetes aqui que me perguntaram, tá? É preciso redistribuir a alimentação, rever como é que está o consumo de carboidrato, rever como é que está a qualidade do consumo da sua alimentação, né? Para a gente poder controlar esse diabetes gestacional, tá bom? Então, é basicamente isso, meninas, que eu queria trazer aqui para vocês. Eu vou ler aqui algumas perguntinhas, tá? Que vieram surgindo aqui ao longo desse nosso bate-papo aqui. Foi um bate-papo mais rápido, né? Mas eu achei muito importante a gente falar sobre essas 3 diferenças dos desejos na gestação, para que você possa identificar, né, quando estiver surgindo cada um deles, né? No seu dia, para que você possa ficar atenta, né? Será que, de repente, esse desejo pode estar refletindo alguma carência nutricional? Será que eu preciso ficar mais atenta à minha alimentação? Será que não? É só uma mudança de paladar comum da gestação? Ou então uma fome emocional? Eu preciso ter ferramentas para lidar com essa fome emocional, né? Deixar de recorrer tanto à alimentação como uma forma de conforto, uma forma, né, de recompensa, tá bom? Então, eu vou ler alguns comentários que chegaram aqui para a gente poder discutir também as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá.
Meu cabelo está caindo pós-parto, o que devo tomar ou fazer? Bom, queda de cabelo pós-parto, né? Ela é muito comum, e acontece mesmo pela alteração hormonal, tá bom? Então, assim, isso é natural, isso é esperado, tem que ver como é que está a sua alimentação, consumo de proteína, consumo de ferro. Os suplementos polivitamínicos que são utilizados durante a gestação, eles podem ser continuar utilizando depois do nascimento do bebê, né? Como forma até mesmo de aliviar ou reverter essa questão da queda de cabelo, mas é algo esperado após o nascimento do bebê, tá bom? Estou com 26 semanas, a Rosiane falou aqui, estou com 26 semanas e só tenho vontade de comer cuscuz. Rosiane, bom, o cuscuz é um alimento rico em carboidrato, né? Basicamente, ele é, né, um carboidrato, assim, de alta absorção, né? Então, se você tem muita vontade de comer cuscuz, é importante você rever como que está a sua alimentação, porque pode ser aí que esteja faltando um consumo adequado, bem distribuído do próprio carboidrato na sua alimentação. Ou se você estiver comendo mais, de repente, carboidratos mais refinados, né, um consumo maior de pães, ou até mesmo consumindo pouco carboidrato no seu dia. Lembrando que eu falei que o carboidrato é um nutriente mais importante, né, o que o bebê utiliza prioritariamente para crescer. Então, se não estiver bem, não sendo consumido de forma suficiente, ou não estiver sendo bem distribuído na sua alimentação, você vai sentir mais vontade de comer esses alimentos mais ricos em carboidrato. E normalmente alimentos que geram, né, uma resposta glicêmica, digamos assim, mais rápida, tá? O cuscuz é um deles, a tapioca, pão, alimentos ricos em farinha, tá? Então, isso é muito comum de acontecer, tá? Então, é preciso rever o seu hábito alimentar, dar uma olhadinha aí no que você vem consumindo ao longo do dia, tá? Ver se você está consumindo pouca fibra também, tá? Então, assim, as fibras são importantes para conseguir controlar e diminuir essa vontade aumentada, tá? Por carboidratos refinados ou por carboidratos específicos, como você falou da questão do cuscuz, tá? Então, vê se você está consumindo bastante fruta, né? Tá? Como é que está sendo o seu consumo de fruta ao longo do dia? Consumo de legumes, né? Vegetais folhosos, cereais integrais, por exemplo, arroz integral, aveia, sementes, tá? Tudo isso contribui para o consumo de carboidrato de uma forma mais adequada e para o consumo de nutrientes importantes para o bebê, tá bom? Então, para a saúde do bebê é importante, gera mais saciedade, combate também, ajuda a combater mais, né, a lidar com essa questão da fome emocional, tá bom? Então, é importante ficar atenta a isso também, tá? Deixa eu ver aqui outras perguntinhas que chegaram. Vamos lá. A Karine falou aqui, nunca fui do doce, e agora na gestação se deixar como doce o dia todo. Porém, minha obstetra falou que estou propensa a estar com diabetes gestacional. Pois é, Karine, isso acontece muito, você não é a única. Muitas meninas que eu acompanho no pré-natal, elas falam isso para mim também. Essa questão do doce é muito comum, tá? E como eu falei, pode ter duas causas. Pode ser a fome emocional, tá? Então, assim, pode ter alguma coisa, rever aí se de repente você anda um pouquinho mais angustiada, mais ansiosa, né? Como é que tá sendo essa gestação para você? Se você tá mais angustiada, né? Alguma coisa aí mais emocional que ativa mais essa vontade de comer doces. Lembrando que o açúcar, ele gera uma sensação imediata de prazer, né? Então, ele libera serotonina no nosso cérebro, né? Então, ele faz a gente ter mais sensação de prazer, tá bom? Então, se isso estiver acontecendo com mais frequência, pode ser a fome emocional, tá? Se for o caso, você tem que criar estratégias, né? Buscar ferramentas para poder deixar um pouco mais de lado o consumo de doces e utilizar, por exemplo, outras formas de obter alívio que não seja pelo consumo do açúcar, pelo consumo de doces. Lembrando que sim, o consumo excessivo de doces na gestação, ele pode aumentar, né, pode fazer com que você ganhe peso mais acelerado, de forma mais rápida, né, chegando ao final da gravidez com um peso mais excessivo, que não é legal para você nem para o bebê. E em algumas mulheres, isso aumenta, assim como você falou, né, a maior propensão, maior risco para um diabetes gestacional, tá? Principalmente a partir de 20 semanas. Então, da segunda metade da gestação e mais ainda no terceiro trimestre, tá bom? Então, por isso que é importante rever esse consumo. Então, mais uma vez, né, o consumo, rever como é que está a distribuição aí do carboidrato na sua alimentação, um carboidrato de boa qualidade, consumo de fibras, né, consumo de sementes, que isso ajuda muito a controlar essa questão dos doces, tá bom, Karine?
A Edna falou aqui: estou com 9 semanas, estou tendo muitos enjoos e não consigo comer arroz, feijão, nada disso entra. O que fazer? Tenho sofrido muito, não consigo nem sentir o cheiro das comidas. Edna, você está numa fase da gestação mais difícil, né? Que é o primeiro trimestre. O primeiro trimestre, ele é comum de acontecer esses sintomas mesmo que você falou, né? De enjoos, mudança de cheiro, né? Então, assim, às vezes alguns alimentos que você não conseguia comer, que você conseguia comer, desculpa, você passa a não conseguir comer, como no caso você citou do arroz, do feijão, né? Nesse caso, você não tem, assim, o que a gente pode fazer para amenizar na questão do cheiro, por exemplo, cheirar limão ajuda a neutralizar um pouquinho do cheiro, ou pedir para alguém preparar os alimentos para você, que não seja você, tá? E se ainda assim estiver sentindo muito enjoo, não conseguir comer feijão de jeito nenhum, arroz, não se preocupa. A gente consegue substituir, né? Consegue encontrar os nutrientes presentes nesse alimento, por exemplo, do feijão, em outros alimentos, tá? Que você consiga comer, tá bom? Então, por exemplo, o feijão, ele tem proteína que a gente encontra em carnes, a gente encontra em queijo, lácteos. Então, algum alimento você deve conseguir comer, né? Para conseguir substituir aí os nutrientes que estão no feijão, tá? Então, as vitaminas do complexo B tá presente nos vegetais verdes escuros. Então, enfim, a gente consegue distribuir melhor a sua alimentação, né? Para você conseguir consumir esses nutrientes enquanto você não der conta de consumir esse alimento, tá bom? Então, não se preocupa, você não é obrigada a consumir um alimento que você não esteja conseguindo comer pela questão, pelo valor nutricional dele nesse momento, tá? Lembrando que o primeiro trimestre é uma fase da gestação onde isso acontece com muita frequência, tá bom? Por isso que é importante o planejamento também, né? Então, ter uma alimentação mais adequada antes da gestação, para que você possa formar estoques de nutrientes no seu corpo, para que durante essa fase mais crítica, onde às vezes você enjoa muito, vomita muito, você tenha de onde tirar, né? Se você não estiver conseguindo comer. E claro que no primeiro trimestre, o bebê utiliza muito, né, os estoques que você forma ao longo, né, das fases dos meses anteriores da gestação para conseguir obter esses nutrientes, tá bom? Então não se preocupe, Edna. A Crespa por Amor falou aqui, doutora, fala sobre diabetes gestacional, acabei de receber esse diagnóstico. Eu não sei se eu acabei de falar um pouquinho antes, tá, Crespa, sobre a questão do diabetes gestacional, que é um dos fatores de risco, sobre a questão do ganho de peso também, está relacionado. O diagnóstico, o tratamento, ele basicamente envolve os cuidados com a alimentação, tá? Então, como ponto de partida, os cuidados com a alimentação. Num último momento, se não der certo, é necessário utilizar a medicação, mas os ajustes com a alimentação é o principal no cuidado né, no tratamento do diabetes gestacional, tá? A Karine falou aqui, ó, Edna, passei muito por isso também, hoje estou com 17 semanas, isso passará, mas não é fácil, muitos alimentos não podia nem ver. Então, assim, como a Karine falou, Edna, isso passa, tá bom? Então, os enjoos, eles costumam melhorar ali depois do final do primeiro trimestre, então até mesmo essa sensibilidade aumentada para cheiros, né, os enjoos, eles costumam melhorar muito no final do primeiro trimestre. Algumas mulheres continuam vivenciando isso depois de até mesmo 16 semanas, tá? Mas vai diminuindo, gente, isso vai melhorando e cada vez mais vocês começam a conseguir comer melhor, né? Então, assim, consumir alimentos que vocês gostavam ou alimentos, de repente, que você não conseguiu comer no primeiro trimestre, você passa a consumir mais facilmente no segundo trimestre. Por isso que o segundo trimestre, a gente fala que é a fase de lua de mel da gestação, onde você se sente plena, bem disposta, e é aí que a gente tem que ficar mais atenta à questão do ganho de peso, porque uma vez que no primeiro trimestre você não estava conseguindo comer determinados alimentos, no segundo trimestre você já passa a comer, e aí se a gente não tiver atenção, né, o ganho de peso dispara, tá? E com ele vem os fatores de risco, por exemplo, como diabetes gestacional, que a gente falou aqui mais cedo, tá bom? Deixa eu ver se mais alguém mandou alguma coisa aqui no Instagram. Bom, basicamente é isso, meninas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais algum questionamento sobre essa questão dos desejos na gestação, essa live vai ficar gravada, tá bom? Eu sei que é um horáriozinho mais complicado, né, no meio da tarde, mas às vezes é o horário que eu consigo vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Mas eu vou deixar ela gravada aqui no IGTV, então se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode me mandar por direct também. Tá? Vai ficar salva aqui também no canal do YouTube, então pode deixar aqui nos comentários, que sempre que der eu venho aqui responder, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso para vocês esse encontro aqui nessa tarde de terça-feira,
tá? Eu vou vir trazer mais assuntos para a gente discutir ao longo dessas semanas, ao longo dos próximos dias também. Se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema mais específico, que seja de maior dor de vocês mesmo, pode colocar que eu me planejo para vir falar para vocês, tá bom? Então é isso. Essa questão dos desejos, ela é muito específica, é algo que deixa algumas meninas bastante preocupadas, né? Difícil às vezes de controlar, mas é possível sim, tá? Com as ferramentas, com as orientações específicas, com as orientações mais detalhadas, você consegue lidar com eles da melhor forma possível e evitar, assim, que você tenha um ganho de peso muito grande na sua gestação, prevenindo os fatores de risco que estão associados a eles, tá bom? Então é isso, meninas, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima live. Um grande beijo.